Então, agora sim a gente está gravando. Antes de começar, a gente vai orar. Então, queria que você fechasse os seus olhos e vamos orar juntos. Pai, nós queremos te dar graça por esse dia, queremos te dar graça pela nossa semana. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido a nossa esperança em meio a dias difíceis. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua mão não falha. Pedimos e entregamos esse período em tuas mãos. Pedimos que o teu Santo Espírito possa nos convencer de toda a verdade, que esse estudo não seja apenas para ganhar conhecimento humano, mas que isso tenha real impacto na nossa vida com o Senhor, que isso tenha real impacto na nossa devoção, na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, na maneira como nós temos vida de oração. Pedimos que nós sejamos seguidores melhores do Senhor hoje. Pedimos que possamos ter mais intimidade com o teu Santo Espírito, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, e que possamos seguir conhecendo o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só liberar aqui. Essa semana eu precisava falar sobre isso antes. Então, se eu precisar de um tempinho, tenham paciência comigo e a gente fecha esse bloco e a gente inicia um outro. Eu não vou usar o outro bloco todo, é só para a gente poder conversar com calma. Eu precisava falar sobre isso porque é uma coisa que me incomoda. Essa semana foi particularmente difícil para a igreja. E foi particularmente difícil para a igreja por causa de 2 escândalos que nós tivemos nessa questão de política. Um foi da Flor de Lis, né? Aquele absurdo todo. E o outro foi hoje com a prisão do cara lá ligado ao governador do Rio. Por que eu estou falando disso? Porque a pior coisa que tem para o evangelho é a gente dar um mau testemunho. E por causa da nossa vida e por causa, muitas das vezes, do pecado mesmo, da nossa natureza, a gente costuma dar mau testemunho. Só que, eu não sei vocês, mas eu ouvi tanta piada e tanta coisa que eu vi na internet, no Facebook, por causa desses 2 casos, porque eram pastores, eram lideranças, eram evangélicos ligados ao governo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E hoje eu fiquei pensando sobre o estudo, eu falei, beleza, por que a gente estuda? Por que eu dou aula? Por que eu falo tanto de teologia ou de Bíblia? Não é simplesmente para a gente ganhar conhecimento, mas todo conhecimento, todo estudo que a gente faz precisa ser voltado para o nosso dia a dia. Isso precisa ter reflexo na nossa postura, isso precisa ter reflexo na maneira como nós nos relacionamos com a sociedade, na maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Se você é cristão e você é exatamente igual a outra pessoa, então existe alguma coisa de muito errado na maneira como você vive o evangelho. Essa semana passada eu tive uma conversa sobre isso, a pessoa estava me indagando acerca da minha religião e eu virei e falei assim, olha, eu sou parecido com você em vários aspectos, agora, existem outros tantos aspectos que eu sou completamente diferente de você. E eu sou completamente diferente de você por causa dos princípios, por causa daquilo que a gente carrega, por causa da verdade do evangelho, por causa dos princípios do reino, por causa dos valores do reino de Deus. E tudo bem. Eu falei para ela, eu não quero, eu realmente tenho isso. A Raquel e o meu pai até falaram isso nos cultos na semana passada, aquela coisa de você ter contato com pessoas que não são cristãs, até para você poder mostrar a diferença que existe entre você e uma pessoa que ainda não nasceu de novo. E eu falei isso para ela, olha, eu sou muito parecido com você, mas ao mesmo tempo eu sou bem diferente de você, porque isso está ligado aos nossos princípios. Sim, gente, e essa semana foi uma vergonha para o evangelho. Se a gente se diz cristão, e às vezes a gente tem posturas até piores do que pessoas que não são cristãs, a gente presta um desserviço para o evangelho. A gente envergonha a palavra de Deus. Foi o que aconteceu. O divórcio vai escandalizar o nome de Deus, mas aparentemente homicídio não. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa ter essa consciência de que nós carregamos princípios que são inegociáveis. Então, eu estou começando o estudo hoje falando sobre isso. Eu não quero que o estudo simplesmente seja, beleza, eu aprendi algo novo, eu aprendi algo que normalmente eu não aprendo na igreja, porque pregação é diferente de aula. Não é para isso.
tudo que nós falamos e a palavra de Deus, ela deve nos gerar devoção. Quando você lê Bíblia, isso precisa gerar dentro de você uma mudança. E é exatamente por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Amém? Só um desabafo de um professor frustrado essa semana, porque foi pesado demais. Foi pesado demais. Então, agora sim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2. Fazendo uma rápida recapitulação aí para o pessoal que está chegando hoje. Efésios é uma carta escrita por Paulo. Paulo estava em prisão domiciliar. Efésios é uma carta curta, tem 6 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo vai falar sobre doutrina. E nos 3 últimos, nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai aplicar essa doutrina. É o que a gente chama de ética cristã, que é o que eu estou falando aqui. Não basta você conhecer uma doutrina. Essa doutrina precisa ser refletida na sua postura no dia a dia. Se você lê Bíblia, se você vai à igreja, mas isso não existe diferença no seu viver, na sua postura, então, na verdade, você não está se deixando influenciar pela palavra de Deus. Então, Paulo, capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala sobre doutrina, e doutrina não é um palavrão. Doutrina é uma coisa que muitas das vezes a igreja rejeitou, mas a doutrina é uma coisa bíblica, é a base da nossa fé no Senhor. Então, Paulo, capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar só sobre doutrina, capítulo 4, 5 e 6, ele aplica essa doutrina. Tá? Então, a gente está nessa primeira parte ainda. Efésios 2, a gente está trabalhando o versículo 11 ao versículo 22. Daqui a pouco a gente tem os slides, eu vou espelhar, mas eu queria ler com vocês antes. Diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que no passado vós gentios, Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que no passado vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Você quer ser? Só um instantinho. Foi. Versículo 12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós, que estáveis longe, e também para os que estavam perto. Versículo 18. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, a ideia hoje, da aula de hoje, é que a gente trabalhe o versículo 19, 20, 21 e 22, o finalzinho de Efésios 2. Eu vou compartilhar com vocês a tela dos slides. Vai entrar aí. Deixa eu ver qual. Ok, vou começar daqui. E aí tá a tela para você. A questão aqui é a seguinte: a ideia principal do texto do versículo 11 ao versículo 12 tem essas 3 ideias. A primeira fala sobre a nossa separação, reconciliação e unificação. Paulo vai expor como que nós estávamos separados do Senhor por causa do pecado. E depois ele vai falar sobre como que nós fomos reconciliados com o Pai. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre homem e Deus. E o pecado que entrou no homem lá no Éden, lá com Adão e Eva, ele fez uma separação entre toda a humanidade e o Senhor. E era como se toda a humanidade e Deus estivessem brigados. A humanidade estava em rebelião aberta contra o Senhor. Para resolver esse problema, foi necessário que houvesse uma reconciliação.
E essa reconciliação foi colocada em prática através da vinda de Cristo na Terra. Quem reconcilia o homem com o Pai, quem reconciliou você com Deus quando você se converteu, não foi você mesmo, mas foi Jesus. Foi a obra de Cristo na cruz. E a partir daí o Espírito Santo atuou dentro de você. Então, o versículo 11 ao versículo 22, Paulo ele vai falar sobre separação, reconciliação, e depois ele vai falar sobre a unificação, sobre como todas as coisas são unificadas através de Cristo e em Cristo. Então, no slide que está aí na tela de vocês, eu fiz uma separação numa tentativa de te ajudar a ler esse texto de maneira mais fácil. Como é que você faz isso? Do versículo 11 ao versículo 12, Paulo vai falar sobre a separação. Do versículo 13 ao versículo 15, Paulo vai falar sobre a inimizade entre gentios e judeus. Esse versículo 13 ao versículo 15 foi o tema da nossa última aula. Eu falei bastante sobre essa inimizade entre gentios e judeus. Eu vou fazer uma recapitulação, mas eu gastei bastante tempo falando sobre isso na última aula. Versículo 16 ao versículo 18, Paulo vai falar sobre a inimizade entre pecadores e Deus. Vou cobrir essa parte rapidamente hoje, porque eu quero focar no versículo 19 ao versículo 22, que é quando Paulo vai falar então sobre a unificação de todas as coisas em Cristo. Só para você saber, está aí na tela, reconciliação no grego é essa palavra, significa trocar inimizade por amizade. Então, antes de Jesus vir, a única relação que existia entre Deus e o homem era uma relação de inimizade. E aí, quando Jesus vem, essa relação de inimizade ela é trocada para uma relação de amizade. E tem um texto clássico que é 2 Coríntios 5,18. Isso aí a gente já falou. Versículo 13 ao versículo 13 ao versículo 15 fala sobre essa inimizade entre gentios e judeus. A gente falou sobre a questão da aliança de Deus com Abraão. A questão da aliança de Deus com Abraão. Existe uma linha dentro da igreja, e eu gastei bastante tempo falando sobre isso. Deixa eu só liberar Marcos aqui. Acho que foi. Eu gastei bastante tempo na semana passada falando sobre isso. Existe uma linha dentro da igreja que fala que a igreja substituiu Israel. Jesus veio para os seus não quiseram, e por causa disso a igreja substituiu Israel e todas as promessas que Deus fez para Israel na Bíblia hoje são aplicadas à igreja. Gastei bastante tempo falando sobre isso. Isso não tem base bíblica, muito pelo contrário, isso na minha opinião é uma heresia, é o que Paulo vai falar em Romanos 11. E aí eu gastei um tempinho falando sobre essas duas linhas de teologia. Uma é a teologia restauracionista, que acredita que Deus vai restaurar Israel no seu plano total, como diz a palavra. Thales, oi. não quero te atrapalhar na aula, mas eu só queria falar só uma coisinha, rapidinho, sobre essa questão que a gente falou semana passada, só para tirar minha dúvida. Essa semana, eu lendo a Bíblia, estudando, eu encontrei um texto em Mateus 3, quando fala do batismo, que João Batista está batizando, e ele fala, chama as pessoas de víboras e tal, e ele fala, eu até marquei aqui, que ele fala assim, ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus? Do terrível castigo que Deus vai mandar. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Aqui ele está falando com os judeus, não é isso? Isso, ele está falando para os judeus, ele está repetindo uma profecia de Isaías 40, e essa é aquela discussão que a gente teve na última aula sobre a questão da salvação dos judeus. Sim, é aquilo que eu falei para você na semana passada. A Flávia fez uma pergunta sobre a salvação dos judeus. E aí eu até dei uma resposta que foi o apóstolo Nicolau que deu da última vez que ele esteve aqui com a gente. E ele falou assim, olha, a salvação continua sendo através de Cristo, através da fé em Jesus, por meio da graça. Então, os judeus hoje, para serem salvos, eles precisam se converter, eles precisam acreditar no Senhor. É por isso que existe um esforço de evangelização muito grande para os judeus, tanto dos judeus messiânicos quanto dos árabes cristãos. O que eu falei, a única diferença que eu fiz na última aula foi que eu acredito que quando Jesus voltar, ou seja, quando Jesus voltar de fato à Terra, eu acredito que todos os judeus que estiverem vivos naquele período serão salvos. Porque toda a nação irá se converter.
Ah, sim, porque vai haverá arrependimento, porque ele pede o arrependimento. Sim, vai haver arrependimento. Sim. Vai haver arrependimento. Entendi. Não tem como ser salvo sem arrependimento. Não tem como você ser salvo se não for através de Cristo, através da fé do Senhor e por meio da graça. Então, sim. Entendi. Tá? Beleza. Show. Então, existe essa linha de teologia chamada de restauracionista. É a minha linha de teologia. Eu acredito que as coisas vão ser restauradas, como a nação de Israel já tem sido restaurada. E existe essa outra linha que está aí na tela de vocês, que é chamada de teologia cessionista ou teologia da substituição, ou, como muitos chamam, teologia do divórcio. Porque falam que é como se Deus tivesse se divorciado do povo de Israel, como se Jesus tivesse dado carta de divórcio para o povo de Israel, sendo que isso não existe, isso não está na Bíblia. E aí eu trouxe na semana passada a aliança abrâmica de Gênesis 15, 7 e 20, e aí eu tenho um livro para indicar para vocês. O que acontece, minha gente? A gente tem que ler Bíblia, a gente tem que estudar e a gente tem que buscar conteúdo bom. E aqui tem esse livro, é um livro que eu estou lendo agora, peguei da Raquel, esse livro não é meu, chegou para ela no Dia dos Pais, eu já me apossei, então eu estou lendo ele. Esse é um cara, é um americano que para mim é um dos caras que mais falam de escatologia muito bem hoje em dia, um cara muito centrado. E o nome do livro é Quando o Judeu Governar o Mundo. E ele fala sobre essas alianças muito bem. E aí ele tem um quadro, e ele vira e fala o seguinte, sobre essa aliança aqui. Deus estabeleceu essa aliança de Gênesis 15 de maneira unilateral. E a gente falou isso na semana passada. O que é uma aliança unilateral? Significa dizer que não existe nenhum tipo de pré-requisito para que Deus cumpra a aliança. Deus fez uma promessa a Abraão. E ele não, em nenhum momento ele virou e falou assim, olha, eu vou cumprir essa promessa se você fizer isso. Isso não existe nessa aliança. Não existe. Deus sequer pede para Abraão concordar com o que ele está propondo. Isso não existe aqui. É muito diferente da aliança que Deus fez com Moisés. A aliança mosaica, que é chamada aliança de Moisés, a aliança mosaica, ela, em todo tempo, a Bíblia, você vai ler na sua Bíblia e fala assim, olha, se o povo fizer isso, eu vou abençoar. Se o povo não fizer isso, eu vou me retirar. E a grande consequência da desobediência do povo era o quê? Eram as invasões dos outros povos, que era o período do exílio. Foi por isso que o povo foi para o exílio com a Síria, foi por isso que o povo foi com o exílio na Babilônia. Para ler o livro de Juízes, na sua Bíblia. O livro de Juízes, o tempo inteiro era isso. Era o povo se perdendo em pecado e sendo invadido e oprimido por um povo inimigo. Aí se levantava um juiz, iniciava-se um período de arrependimento e Deus vinha e restaurava o povo. Passavam-se alguns anos, o povo se afastava do Senhor novamente e novamente o povo era invadido por um povo inimigo. O livro de Juízes mostra muito bem essa questão dessa aliança condicional. Agora, a aliança que Deus fez com Abraão, e essa é uma aliança que o Senhor deu o território de Israel, isso é uma aliança unilateral e não depende de nenhum tipo de pré-requisito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existe essa linha dentro da igreja que fala que, por exemplo, Deus não vai restaurar o território que ele deu aqui em Gênesis 15, 7 ao 20, para o povo de Israel. Então, hoje o território de Israel já está lá, desde 1948 Israel voltou a ser nação. Mas, por exemplo, tem muito território que é para ser de Israel, com base nessa aliança de Gênesis 15, que ainda não pertence a eles. Toda a colina de Golã pertence a Israel. Uma parte do Líbano pertence a Israel. A faixa de Gaza, que hoje está sob controle árabe, pertence a Israel. E existem algumas pessoas e teólogos muito bons até, que falam que não precisa daquilo. Aquela aliança foi revogada. Deus em nenhum momento revogou essa aliança. Então, por que isso é importante? Porque no versículo 13 ao versículo 15 de Efésios 2, Paulo está falando sobre a reconciliação que Jesus fez entre gentios e judeus. E isso é um problema hoje em dia. Por quê? Quando o Senhor Jesus voltar para a terra, com o seu corpo glorificado, colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras, como a Bíblia fala que vai acontecer, e ele cumprir todas as profecias bíblicas, aquela profecia de Zacarias que é assombrosa, aquela coisa toda, Apocalipse 19. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para casar com a sua noiva. Lembra, uns anos atrás a gente deu um estudo grande sobre as bodas do Cordeiro. Agora, quem é a noiva de Cristo? Nós. Mas quem somos nós? A noiva de Cristo, ela é formada pela igreja,
e por Israel. Ela é formada pela igreja, por gentios, crentes, cristãos e por judeus que creem em Cristo. A noiva de Cristo não é apenas a igreja, mas ela é a igreja e Israel. Se nós não temos esse entendimento correto acerca de Israel e do plano de Deus para Israel no fim, não existe essa possibilidade de haver reconciliação entre gentios e judeus. E nós atrapalhamos essa questão desse plano de Deus para essa situação. Por isso que isso é tão importante. E por isso que uma escatologia saudável é fundamental para a igreja. Sempre lembrando para o pessoal que está chegando, escatologia é a parte da teologia que estuda os eventos do fim, né? Os eventos do fim da história da humanidade como nós conhecemos. Tá? Isso significa que o mundo vai acabar? Não. A Bíblia não diz que o mundo acaba. Ok? Sem acreditar nisso. Da mesma maneira que a Bíblia não diz que a gente vai morar no céu. Mas isso é uma outra história. Seguindo a vida aí, então esse está na tela, esse pensamento prejudica a unidade necessária entre gentios e judeus. Inimizade entre pecadores e Deus, muito simples e muito rápido, não quero gastar tempo nisso. Abre a sua Bíblia lá em Efésios 2, versículo 16, que vai ler do 16 ao 18. Flávia, lê para mim, por favor, que aí dá tempo de eu beber água. Efésios 2, do versículo 16 ao versículo 18, por favor. Tem que abrir o seu microfone. Vou ler. Vai. Peraí. 16 ou 18? Isso. Ai, meu Deus, eu perdi aqui, porque eu fui lá em Mateus e agora não tem problema, eu espero você voltar. Vamos lá. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Olha que coisa forte. Naquela época existia muito mais essa separação entre os judeus e gentios, tanto que os gentios eles eram completamente desprezados pelo povo judeu, eles não comiam junto com os gentios, eles não casavam com pessoas que não eram judeus e por aí vai. Mas hoje em dia é necessário que haja esse entendimento, porque muitos cristãos acreditam que Cristo foi crucificado por judeu. E por causa disso é um povo que merece a morte, que merece todo o sofrimento que já passou na vida. Não só isso, mas durante toda a história existiu teólogos que achavam sobre isso. A gente sempre fala sobre Lutero, por exemplo. Lutero, talvez um dos principais pais reformadores, aquele cara que iniciou a reforma em 1517 e que fez com que hoje a igreja evangélica seja o que ela é, talvez foi o início, né? Lutero, ele escreveu tratados e mais tratados falando que os judeus mereciam a morte. Os judeus mereciam morrer, os bens dos judeus precisavam ser confiscados, as casas precisariam ser queimadas. Por quê? Porque Lutero olhava para os judeus e enxergava, beleza, aquele povo matou Cristo. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Era necessário que Jesus viesse e morresse na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Estava no plano do Senhor, desde Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. Então, antigamente tinha muito mais isso. No Brasil isso não é comum. Uma vez eu comentei isso com vocês. Quando eu estudava na Inglaterra, eu tive contato com alguns amigos árabes, tanto que um amigão meu, até hoje em dia eu falo com ele direto, ele é um francês de origem marroquina, e lá foi a primeira e única vez que eu ouvi de um outro amigo francês, ele virou e falou assim, não, eu odeio o povo judeu, eu não gosto de judeu. E ele, naquele momento, ele descobriu que um outro amigo nosso, que estava sempre junto, ele era um francês também, e ele era judeu. E quando ele descobriu que o cara era judeu, ele simplesmente parou de falar com o cara. Então, assim, pra gente é uma coisa muito distante. Eu vou abrir outra tela. Pra gente é uma coisa muito distante, mas ainda existe essa inimizade entre os gentios e o povo judeu. Então, Jesus veio, ele morreu para ambos e ele fez reconciliação entre ambos. Antes havia distinção entre judeus e gentios, mas em Cristo nós somos um povo só, nós somos uma família só, nós somos uma noiva só. Ok?
Versículo 19 ao versículo 20, que é o que eu quero falar de fato. Abre aí sua Bíblia em Efésios 2, versículo 19 ao versículo 20. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Isso aqui é o efeito do que Cristo faz comigo e com você. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A Raquel falou sobre isso no culto de quarta. Ela falou sobre esse fundamento. Mas antes de a gente falar sobre o fundamento, versículo 19. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Cristo, então, nós recebemos os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Ok? Em Cristo, nós recebemos os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Nós temos a mesma cidadania e nós fazemos parte da mesma família. Isso é muito importante. Essa semana, uma nova advogada começou a trabalhar lá no escritório com a gente e ela é uma cristã de tradição católica. E aí ela começou a fazer várias perguntas, não entendia muito bem dessa questão da organização da igreja, e ela começou a falar, não, mas qual é a diferença de batista para presbiteriano, para assembleia, para vocês que são água viva? Na cabeça dela, cada coisa era uma religião, cada igreja, cada denominação era uma religião. Eu falei, não, todos nós somos cristãos evangélicos, só que nós temos denominações diferentes, porque a igreja evangélica não é uma igreja centralizada igual a igreja católica romana. E eu tentei explicar isso para ela. O que é interessante desse texto é que esse texto pode ser aplicado para a nossa realidade como cristãos evangélicos. Nós temos a mesma cidadania e nós fazemos parte da mesma família. Mas muitas das vezes, a placa que nós temos no prédio onde nós nos reunimos coletivamente, nos cultos, ela determina quem nós somos. Ah, você é batista, você é presbiteriano, você é assembleano, você é da Água Viva. Sendo que Paulo é muito claro ao dizer que nós fazemos parte da mesma família. Abre, por favor, a sua Bíblia lá em Gálatas 5. Gálatas 5, também uma carta de Paulo, depois de 2 Coríntios. Gálatas 5. Gálatas 5 é um texto conhecido, fala sobre o fruto do Espírito e as 9 manifestações do fruto do Espírito, mas também fala sobre as obras da carne. Gálatas 5, versículo 19. Olha o que Paulo fala. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias e partidarismos, inveja e bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo vai falar no versículo 20. Idolatria e feitiçaria. Inimizades e rivalidades. Muitas das vezes, essa diferença de denominação que existe entre as igrejas evangélicas viram rivalidades e inimizades. É uma coisa de qual igreja é melhor, qual igreja tem mais membros. Isso é absurdo, isso não faz sentido. Isso é uma obra da carne. Paulo alerta para a gente não cair nisso. Finalzinho do versículo 20. Ira, ambição egoísta, discórdias e partidarismos. Partidarismo é essa coisa. Ah, eu sou presbiteriano. Ah, não, eu sou batista. Ah, não, eu sou calvinista. Eu sou arminiano. Eu sou da Água Viva. Eu sou tradicional. Ou melhor, você é frio e eu sou avivado. É esse tipo de coisa que, por mais que a gente tenha essa cultura, é uma cultura ruim, que a gente não merece, que a gente não pode dar vazão, a gente não pode dar espaço para esse tipo de coisa. Nós somos chamados para fazer parte de uma só família. Se nós, na nossa igreja, as mulheres podem usar calça, deem glória a Deus, mulheres. Existem igrejas que as mulheres... Exato. Existem igrejas que as mulheres não podem usar. Agora, nós somos a mesma família. Essa é a questão.
Algumas igrejas, as mulheres, os membros oram no Espírito, acreditam nos dons do Espírito, outras igrejas não. Não vou entrar na questão de certo e errado. Agora, nós somos chamados pelo Senhor como uma família só. A gente precisa ter esse tipo de consciência. Eu tenho 4 minutos nessa tela. O que eu vou fazer? Eu vou fechar ela aqui agora e eu vou iniciar uma outra. Só me dê mais 10 minutos e eu termino tudo. Pode ser? Tô de bola. Vou fechar aqui. Deixa eu voltar para cá. Espera aí. E eu já vou mandar o outro link, então fica daí. Não levanta para ir no banheiro, não. Beleza, galera. Só para a gente finalizar, dar uma questão aí da gente fechar essa parte. Então, nós somos membros de uma mesma família e a gente precisa ter isso em mente. Não tem como você esquecer disso. E tome cuidado com as rivalidades, tome cuidado com os partidarismos. Isso não leva a nada e isso é pecado. Agora, olha no versículo 20. E aí é a parte que eu queria falar hoje. Vai ser rápido, mas é a parte que eu queria falar. Efésios 2. Volta para Efésios 2, versículo 20. Sobre fundamento. Isso aqui, minha gente, é muito importante. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou pedra angular. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Versículo 21. Nele quem? Em Cristo, na pedra. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O nosso fundamento está nos apóstolos e nos profetas. O que isso quer dizer de maneira prática? Isso quer dizer que o fundamento do que nós acreditamos está na Bíblia. Está no Antigo Testamento e também está no Novo Testamento. Boa parte do Antigo Testamento ela foi escrita por profetas. E a parte do Novo Testamento ela foi escrita pelos apóstolos. Foi doutrina que foi escrita através da igreja que se inicia depois que Cristo vai para o céu, para junto do Pai. Existe essa questão. Então, sobre o fundamento, nós crescemos como igreja e nós crescemos como filhos, ou seja, de maneira individual. Não existe igreja sem fundamento. É muito por causa dessa questão de igrejas que não tem fundamento, e fundamento aqui, que eu estou falando é de Bíblia. Muita por falta de fundamento de Bíblia, que existem tantos escândalos, que existem tantas dificuldades, porque a pessoa interpreta a Bíblia da maneira como ela acha que tem que interpretar. Isso é um problema. Então, muitas das vezes, a gente fala na igreja, os pastores falam na igreja, e aí, algumas pessoas podem ver ou podem acabar enxergando como uma espécie de perseguição, mas é zelo. A Bíblia vai falar que Deus vai cobrar a vida das ovelhas dos pastores. Então, o pastor, ele tem uma obrigação de zelar pela ovelha. Ele tem uma obrigação de cuidar do rebanho. Então, muitas das vezes, quando o pastor fala, olha, cuidado com isso, cuidado em ouvir tal pessoa, seguir tal linha, não é perseguição, é zelo. E aí, nós como membros e nós como ovelhas, sempre lembrando, Paulo aqui está falando sobre igreja. Efésios é o tratado de Paulo sobre igreja. Então, quando nós falamos sobre igreja e quando nós nos colocamos como membros, nós devemos ter a humildade de reconhecer a voz do nosso pastor. Nós devemos ter essa humildade de reconhecer quem Deus é. Nós precisamos ouvir e reconhecer Deus na vida dos nossos líderes. Lembra que a Raquel falou na semana, agora no culto de quarta? Nós precisamos reconhecer Deus uns nos outros. Nós precisamos reconhecer Deus na nossa liderança. Então, quando às vezes os líderes eles alertam, não é implicância, é zelo. Então, o nosso fundamento, nós crescemos como igreja e como filhos sobre esse fundamento. Nós somos morada de Deus. Olha o que diz o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina.
Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deixa eu pegar só meu carregador aqui. Olha que coisa interessante essa questão de morada de Deus no Espírito. Quando você para olhar a história da Bíblia e a história de Deus com a humanidade, você percebe um padrão. Deus sempre quis estar com o homem. Sempre. Gênesis. Antes de haver pecado, antes do pecado entrar, o Senhor descia todos os dias para andar com Adão e Eva. Ele queria estar perto. Depois o pecado entra. E aí Deus precisa dar um jeito de estar perto do povo. Como que ele faz isso? Quando o povo sai do Egito, a Bíblia fala que Deus ele se movia, ele andava junto com o povo no tabernáculo. Lembra de Êxodo? O tabernáculo se movia, existia nuvem durante o dia e existia coluna de fogo durante a noite. Aquilo ali era a presença de Deus que se movia junto com o povo. Conforme o povo se movia e o tabernáculo andava, a presença de Deus também andava com o povo, porque Deus sempre quis estar com o homem. Depois do tabernáculo, Deus cria o templo, que é o templo de Davi, que vai ser construído com Salomão. No templo, Deus habitava no templo. Como que Deus habitava no templo, Thales? Quando a Arca da Aliança estava no templo, antes dela ser perdida, a Arca da Aliança era o local da presença física do Senhor. A Arca da Aliança representa o trono de Deus de maneira física na terra. Então, aonde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava. Por quê? Porque Deus simplesmente queria mostrar a sua presença? Também. Deus sempre quis mostrar. Deus sempre gosta de mostrar o seu poder. Ele faz parte de quem ele é, da natureza dele. E glória a Deus por isso. Agora, Deus estava daquela maneira porque ele queria estar perto do povo. Deus sempre quis estar perto de mim e de você. O problema é que o pecado nos separa dele. E é por isso que Cristo veio. Cristo, Deus, Jesus, Deus, ele abre mão da sua divindade, como a Raquel pregou na última quarta, em Filipenses 2. Ele abre mão da sua divindade para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Senhor, porque Deus sempre quis estar comigo e com você. Então Deus andou com o homem em Gênesis, Deus anda com o homem no período do tabernáculo de Moisés, ele anda, depois ele está presente com o homem no período do templo. E agora, no Novo Testamento, Deus não apenas anda comigo e com você, mas ele mora dentro de mim e ele mora dentro de você. Nós somos morada do Senhor, nós somos templo do Espírito. Isso é muito louco, porque isso é uma honra absurda. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma espécie de ajudante, é o Robin do Batman. Não, o Espírito Santo ele é Deus. Não, nós temos o Espírito Santo Deus, nós temos a divindade, Espírito Santo Deus, habitando dentro de você e dentro de mim. Por quê? Porque ele sempre quis estar perto de mim e de você. Então, nisso daqui, volta lá para Efésios 2, versículo 21. Nele, sobre esse fundamento, sobre a rocha, sobre os apóstolos e sobre os profetas, nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Existe essa importância. Não existe igreja, não existe denominação, não existe povo e muito menos cristão que não esteja fundamentado sobre Cristo. Se uma pessoa não está fundamentada sobre Cristo, ela está fundamentada sobre a areia. Lembra da parábola da casa? Existe a casa que está fundamentada sobre a areia, existe a casa que está fundamentada sobre a rocha. Não existe cristão que não esteja fundamentado sobre Cristo. Se o seu fundamento não for Cristo, se o seu fundamento não for Bíblia, se o seu fundamento não for a sã doutrina que os apóstolos e Cristo deixaram, então o seu fundamento não é fundamento, é só uma areia. Isso é um problema, porque não existe cristão que não está fundamentado sobre a palavra de Deus. Então, existe essa importância de nós, eu botei dois importantes aqui na papel para eu não esquecer. Existe essa importância de nós conhecermos os fundamentos e a doutrina. E por que eu falei no início que doutrina não é um palavrão? A doutrina ficou conhecida dentro do nosso tipo de igreja como se fosse uma coisa religiosa. Isso não é verdade. A doutrina, ela nunca vai te afastar do Senhor. A doutrina, ela vai te orientar. A doutrina te orienta
a você ter uma vida no Espírito verdadeira e genuína. A doutrina verdadeira, ela te leva a uma vida de oração. A doutrina verdadeira, ela vai fazer com que você ore mais, com que você ajude mais as pessoas necessitadas, com que você leia mais a Bíblia, com que você se pareça mais com Cristo. Porque ela vai ser o modelo que você vai seguir. Então, existe uma discussão que muitas das vezes acontece, e eu corrigi um amigo nosso um tempo atrás, dando a entender que a teologia e a Bíblia, isso nos afastaria do Senhor. Isso é um erro. A Bíblia nunca te afasta de Deus. A palavra de Deus nunca te afasta dele, porque a palavra é Cristo escrito. João 1. Jesus é o verbo que se fez carne. Então não existe essa possibilidade. Então você achar que a palavra vai te afastar de Deus, isso é um problema. Essa semana eu ouvi uma mensagem muito boa. Eu vou procurar, eu não deu tempo agora, porque eu estava mexendo nas coisas do aplicativo da igreja, mas eu vou procurar ainda hoje e eu vou colocar no grupo. Eu ouvi uma mensagem muito boa do Ângelo Basso, ele está fazendo uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E tem uma das mensagens, ele fala sobre o que ele chamou de ocultismo cristão. Ele fala que muitas das vezes o cristão ele fica um pouco fixado em experiências sobrenaturais, em experiências espirituais, em ver anjo, em ver demônio, em cair no chão, em rodar, em descobrir o seu ministério. Eu lembro que eu falei isso um tempo atrás. A gente falou muito sobre os 5 ministérios. Depois eu dei uma parada de falar e eu parei de falar sobre os 5 ministérios de maneira consciente, porque estava virando quase um fetiche das pessoas. Qual é o meu ministério? É quase signo. Qual é o seu signo? Eu sou tal coisa. Qual é o seu ministério? Eu sou mestre, eu sou profeta. Isso é um problema. Você precisa querer saber o seu ministério para você servir melhor o corpo, não simplesmente por você saber por saber. Isso faz parte de uma espécie de ocultismo. Então, existem algumas pessoas existem cristãos que estão valorizando demais experiências espirituais. As experiências espirituais, querido, não me entenda errado, elas são fundamentais. E eu falo isso. A graça do Evangelho é o sobrenatural. A graça do Evangelho é nós sabermos que Deus é Espírito e que o nosso Espírito se conecta ao Espírito de Deus e que o meu Espírito tem funções, eu consigo ver no Espírito, eu consigo ouvir no Espírito, eu consigo me mover no Espírito, eu consigo me unir a Deus no Espírito, eu tenho anjos a meu serviço, como a palavra de Deus me diz. Isso tudo está ligado à função do Espírito. Agora, quando eu sacrifico o fundamento por causa de experiências sobrenaturais, eu corro risco. Eu corro risco de cair em heresia, eu corro risco de ser enganado, eu corro risco de ser guiado pelo meu próprio coração quando a Bíblia me diz que o meu coração é enganoso. Para você ter uma noção, Paulo vai falar sobre isso, não existe profecia absoluta no Novo Testamento. Toda profecia que é dada, ela precisa ser julgada com base na palavra. Se uma profecia é dada, ainda que ela seja dada de maneira poderosa, ainda que ela seja dada de maneira assombrosa na comunidade, se ela não for levada para a palavra e se ela não estiver de acordo com a palavra, ela deve ser sumariamente descartada. Quer dizer que a pessoa que deu a profecia está em pecado? Não, mas quer dizer que a profecia está errada e a igreja deve descartar essa profecia. Agora, como que a gente vai fazer isso se a gente não tem base bíblica, se a gente não tem conhecimento de doutrina, se a gente não tem conhecimento do que a palavra diz? Irmão, queira ouvir Deus, queira sentir Deus, queira ver Deus, mas não sacrifique a palavra por causa disso. As duas coisas não são opostas, elas andam juntas. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai experimentar Deus em um nível místico, em um nível espiritual. O problema é, se você quer experimentar Deus sem conhecer quem Deus é, isso é um problema. Para pensar, a Bíblia foi a maneira como Deus escolheu se revelar para a humanidade através das eras, através da história da humanidade, desde que o homem existe, desde que o homem é criado, desde Gênesis 1. Essa foi a maneira como Deus escolheu se revelar a mim e a você de maneira principal.
Depois Deus se revela através da história de Israel. Depois Deus vai se revelar através de Cristo. Depois Deus vai se revelar muitas das vezes através do Espírito Santo falando comigo, com você. Agora, se o que o Espírito fala comigo, por favor, eu posso chegar na igreja num domingo, não é muito meu perfil, mas pode acontecer, né? Nunca diga nunca. Eu posso chegar na igreja num domingo e falar, olha, Deus me deu uma profecia e eu vou falar aqui. Se eu falar um monte de asneira que não tem nada a ver com a Bíblia, a igreja deve chegar, rejeitar o que eu disse e os meus líderes devem sentar e falar, Thales, senta aqui. Você está ouvindo umas coisas muito bizarras. O que está acontecendo? Eu preciso ser tratado nesse ponto. Eu preciso que alguém... Nesse ponto eu vou chegar, alguém vai precisar cuidar de mim. Tipo, por que você está ouvindo isso? O que está acontecendo? Você está bem? E tudo bem. Porque, no final das contas, nós continuamos humanos, nós continuamos com a natureza corrompida, estamos vivendo em santificação diária, mas a nossa natureza ainda não foi restaurada. A nossa natureza vai ser restaurada quando nós casarmos com Cristo. Então, existe essa questão, e é uma coisa que assim, me preocupa muito. Me preocupa muito quando eu vejo uma pessoa que está desprezando a palavra por causa de experiências espirituais. As experiências são maravilhosas, mas a palavra é o fundamento. Se não estiver naquilo ali, a gente precisa descartar. Falando sobre o fundamento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 28, que é o que eu de fato queria falar. Então, a doutrina e a palavra, ela vai orientar a sua vida de oração, ela vai orientar o exercício do seu chamado. Como que a gente exerce o nosso chamado se a gente não conhece o que a palavra nos diz sobre o nosso chamado? Sempre lembra disso. Davi, ele foi ungido rei, mas ele só assume o seu reinado muitos anos depois. A gente sempre fala isso, é um período de preparação, é um período onde você precisa ficar quieto, é um período onde você precisa se dedicar para aquilo ali. Gênesis 28. Gênesis 28, e isso é um ensino que o Baso também dá, Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 17, olha para mim aqui. Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 17, é uma palavra super conhecida, é aquela visão de Jacó. Esse texto é o texto na Bíblia que vai primeiro falar sobre a igreja. Esse texto é a igreja. É a igreja sendo revelada de início. É esse texto de Gênesis 28. Eu vou explicar agora. Abre a sua Bíblia, Gênesis 28, versículo 10. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegando a um lugar onde passou a noite, porque o sol havia se posto, tomando uma das pedras do lugar, colocou-o debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Isso por si só já é estranho. Você gostaria que eu trocasse seu travesseiro por uma pedra? É mais fácil você dormir sem nada na cabeça. A pedra é uma coisa dura, não é confortável. Esse é o estranho, porque ninguém para pensar nisso, mas se eu não tiver um travesseiro, eu durmo sem nada, mas eu não boto a minha cabeça numa pedra. Enfim, eu fico na grama. 12. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. E aqui ele renova a aliança abrâmica. De Isaque. Darei a ti a tua descendência, darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. 15. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E cheio de temor, disse, como este lugar é terrível. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. E aí no versículo 19, Jacó muda o nome do lugar. Ele bota, e chamou aquele lugar de Betel. Betel significa isso, significa a casa de Deus. Olha que interessante. Vamos por partes. Esse texto, de início, é uma figura da igreja, é uma representação da igreja. Segundo, versículo 11. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. A pedra que Jacó pegou e colocou sobre a cabeça
Quem é a pedra que Paulo vai falar em Efésios 2? Jesus. Essa pedra que Paulo coloca, que Jacó coloca sobre a cabeça, já era uma representação de Cristo. Já era uma representação de Cristo como fundamento de todas as coisas. A pedra que Jacó repousa a cabeça é Cristo aqui. Representa Jesus. Mais uma vez, não é algo confortável, muitas das vezes, mas é algo necessário. Muitas das vezes, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, isso é desconfortável. Mas não existe fundamento que não esteja na rocha, não existe fundamento que não esteja em Cristo. Seguindo. Ele viu o anjo subindo e descendo. Versículo 12. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai. Então, Jacó, depois que ele coloca a cabeça sobre a pedra, Cristo, ele vê uma ligação entre a terra e o céu. Ele vê essa espécie de ligação e ele enxerga como uma escada e ele vê anjos subindo e descendo e no topo ele vê o próprio Deus. Naquele lugar existia uma ligação entre céu e terra. Essa é a função da igreja. A igreja tem essa função de fazer essa ligação entre céu e terra. O que a Bíblia vai falar para mim e para você sobre oração? O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra será desligado no céu. A Bíblia vai falar que nós recebemos autoridade espiritual, Efésios 1 e Efésios 2 também, e vai falar que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós recebemos essa autoridade espiritual e nós a exercemos através da oração. Ou seja, através da oração da igreja e através da igreja, existe ligação entre céu e terra. E aí é por isso que a gente fala tanto sobre o céu invadindo a terra. É por isso que muitas das vezes, quando nós estamos reunidos coletivamente, adorando a Deus nos nossos cultos de quarta, nos nossos cultos de domingo, nos nossos congressos, quando nós adoramos a Deus, nós sentimos que o céu se abre. E é como se o ambiente do Senhor invadisse o ambiente físico onde nós estamos. Por quê? Porque essa é a função da igreja. A função da igreja é fazer essa ligação entre céu e terra. E uma outra coisa importante, versículo 17. E cheio de temor, disse: como este lugar é terrível, este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Isso é a igreja. A igreja é a casa de Deus. É onde Deus se manifesta. É onde Deus se move. É onde Deus dá direção ao povo através de profecia. É onde Deus corrige o seu povo através da pregação do evangelho. É quando o Espírito Santo alcança aquelas pessoas que ainda não foram salvas através do evangelho. É quando o povo se reúne coletivamente para adorar a Deus e queimar incenso, como diz em Apocalipse 8, se eu não me engano. É a igreja que faz esse tipo de coisa. É no ambiente de igreja que eu e você somos treinados no dom do Espírito. É no ambiente de igreja que Deus exerce o dom de cura e cura o seu corpo físico e cura a sua alma. Isso acontece na igreja. Isso não acontece fora da igreja. Não existe fundamento que não seja como Cristo. Cristo é o fundamento. Então só existe morada de Deus onde há Cristo. Só existe morada de Deus onde Jesus é o fundamento. Onde existe fundamento de Bíblia, onde existe doutrina saudável, onde existe conhecimento de Deus, onde existe um povo que está reconciliado, como Paulo vai falar aqui em Efésios 2, quando existe um povo que está reconciliado com o Pai e um com o outro. Isso é igreja. Então não existe igreja, não existe denominação, não existe cristão que não esteja fundamentado sobre a pedra. Amém? Oi. Amém. O 18 que você não leu exemplifica muito o que você está falando, porque fala assim: Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como pilar. Quer dizer, Jesus não é o fundamento, é o que sustenta. Aí depois ele fala: naquele lugar havia... depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Sim. Então, quer dizer, ele abençoou aquele lugar, se tornou, como você falou, né, como a igreja, e essa pedra ele colocou em pé como pilar, quer dizer, Jesus mesmo. Seguindo isso que a Flávia falou, e a gente olhando para a questão das figuras na Bíblia, o que representa o azeite na Bíblia? É uma figura do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo, ele só chegou
onde Cristo estava como fundamento, onde Cristo estava como base. Os dons do Espírito, eles devem ser exercidos, mas eles devem ser exercidos tendo como base Cristo, tendo como base a palavra de Deus, tendo como base a sã doutrina. Ele é a base de todas as coisas. Exemplificando ainda isso, Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós somos fundamentados no Antigo e no Novo Testamento, naquilo que os profetas falaram e nos ensinos dos apóstolos. Agora, os profetas e os apóstolos também estão fundamentados em Cristo. Se não houvesse Cristo, não haveria fundamento de apóstolo, não haveria fundamento de profeta. Se não for Cristo, não existe manifestação do Espírito, não existe exercício de dons espirituais, não existem experiências espirituais. Cristo precisa fundamentar toda a sua vida cristã, seja no seu dia a dia com a ética cristã, como nós falamos no início, seja no exercício dos dons do Espírito. Cristo precisa ser o fundamento. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Dúvidas? Thales, Foi. eu estou lendo aquele livro do Asher, Alinhamento, Sim. e ele fala a respeito do que você falou sobre as profecias, né? Do quê? Sobre um alinhamento que precisa existir Ah. para não ficar apoiado nas emoções, né? Sim, E o esse problema disso tudo, né? Não só da profecia, não só da parte mística do espírito, mas também da palavra, é porque nós nos misturamos com isso, né? Então, à medida que a gente se mistura com a palavra e a gente está com um entendimento errado, a gente vai pregar a palavra de uma maneira deturpada. A água sai suja. Exatamente. E em relação ao Espírito, a mesma coisa. O Espírito Santo pode estar falando uma coisa, mas o que está dentro de mim vai interferir e vai sair outra, né? Então, é bom a gente entender que não é uma disputa entre Espírito e palavra. Ao contrário, é um posicionamento que a gente tem que buscar, vendo que nós somos as pessoas que podem dar um entendimento errado para isso. Deu uma travada aí, Elisa. Elisa. Vigiar, a gente tem que ver se as nossas atitudes, a Flávia falou agora, né? Primeiro veio a base, né? Sim. Primeiro veio Jesus e depois o óleo foi derramado. É exatamente como aconteceu no Novo Testamento. Jesus veio, lançou a base, porque ele pegou os apóstolos, né? Para caminhar com ele. Ensinou. E depois, né? Ensinou, discipulou. E aí, quando ele chegou o momento dele ir, ele falou, não, peraí, não vou deixar vocês sozinhos. Porque imagina se ele deixasse os caras somente, né? Sem o Espírito Santo. Ia dar problema também. Sim. E aí ele foi e enviou o Espírito. E essa questão do alinhamento, a gente tem que vigiar muito as nossas emoções. Esse aqui é o livro que a Elisa está falando, ó. Alinhamento do Asher Treiter. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele é um judeu messiânico, ele é um judeu que se converteu. A gente já teve no Brasil algumas vezes, já fomos num congresso com ele. Ele é muito bom, ele é editado pelo Impacto. Dá para comprar pela internet, é muito bom. E é muito legal, porque ele fala do alinhamento pessoal, né? Desde o mínimo, né? Corpo, alma e espírito, e ele vai para restauração de todas as coisas. Então, é um livro que vale muito, estou gostando muito. Amém. Mais alguém quer falar? Ninguém? Inclusive, ele tratou essa questão do... Ele não chama de gentil, né? Mas ele chama de igreja internacional, né? Exatamente. Ele chama Israel de igreja e chama os outros de igreja internacional, né? Exato. E ele até, nesse congresso, ele até pediu perdão como judeu, né?
Uhum. Estava pedindo perdão à Igreja Internacional por causa dessa separação, Uhum. desse preconceito, entendeu? Dizendo que eles não são povo de Deus e, assim, dizendo que a gente não é e eles são, que Deus veio para eles, essas coisas assim, entendeu? É, E é muito interessante que ele trata essa questão mesmo de alinhamento, né? sim. Do ramo, ele fala até a questão do ramo da Igreja Internacional com a Igreja de Israel, que vai ter que estar na mesma videira. Todos fomos enxertados. Existem as videiras as videiras, os ramos naturais ou os ramos bravos, né, como a Bíblia fala. Sim, E existem os sim, enxertados. Os enxertados somos nós, a Igreja sim, Internacional que ele chama. sim, E existe esse trabalho de reconciliação que deve ser feito entre Igreja Internacional e judeus, entre gentios e judeus. E assim, durante a perseguição, durante a tribulação, que a Bíblia vai chamar de trouble, tribulação de Jacó, angústia de Jacó, a melhor tradução em português é angústia de Jacó, quem vai dar sustento para Israel e para os judeus provavelmente vai ser a igreja. Enquanto eles estiverem sendo perseguidos mundo afora, a igreja precisa se levantar para fazer esse acolhimento, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Mais alguém? Dúvidas? Não? Então vamos orar. Márcia, ora para a gente terminar, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse tempo de estudo. Queremos pedir, Deus, que o Senhor venha sobre os nossos corações, nossas mentes, Senhor, como foi muito dito aqui, Senhor, que haja também do teu equilíbrio em nós, que possamos absorver a tua palavra, o teu ensino, que da mesma forma também, Senhor, nós venhamos a pôr em prática tudo aquilo que temos ouvido e aprendido, Senhor, de ti. Pedimos que o Senhor venha, Deus, sobre a nossa vida nessa noite, nos dê um sono restaurador, nos dê da tua paz, e que tudo aquilo, Senhor, que nós não entendemos ou que não alcançamos, o Senhor venha completar, Deus, em nós, através do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Falei que ia ser só 10 minutos. Errei feio, né? Acho que tem uns 30 minutos essa. Errei grosseiro, desculpa. Eu tento, mas eu não consigo. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no privado ou jogar lá no grupo. E a gente se vê semana que vem, tá? Domingo tem igreja, a gente vai mandar o link de inscrição aí. Deve ser amanhã. E a gente manda. Façam as inscrições. Se você for fazer a sua inscrição, por favor, vá à igreja, senão você tira o lugar de outra pessoa. E não deixe para fazer em cima da hora, porque tem acabado. Tá bom, gente? Tamo junto. Boa noite a todos. Tchau, tchau.